Revogaço e Reflorestamento, o GT de Transição Ambiental, anunciou nesta semana as primeiras ações para recuperar florestas e resgatar a imagem do país frente à impressão internacional quanto ao meio ambiente aqui no Brasil. Para falar com a gente sobre os desafios do governo eleito na questão ambiental, o Revista Brasil TVT conversa agora com Murilo Pajola, jornalista do Brasil de Fato, direto de Lavras, no Amazonas. Olá, Pajola, tudo bem? Prazer falar contigo. Estava assistindo sua falta aqui no Revista Brasil TVT, meu amigo. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana. Estava sumido mesmo, né? Mas agora eu vou tentar dar um panorama aqui para o pessoal que está nos acompanhando, porque foi uma semana de muitos anúncios, muitas novidades na área socioambiental. A equipe de transição do governo federal está trabalhando aí, produziu já algumas medidas preliminares, né, que o governo pretende tomar a partir de 2023. O Aloysio Mercadante, que é o coordenador dos grupos técnicos da transição, ele disse ontem numa coletiva que essas medidas já vão ter efeito na redução do desmatamento já no primeiro trimestre de 2023. Então, o governo está otimista e acha que colocando essas medidas emergenciais em prática, vai haver um efeito imediato de redução do desmatamento. Eu quero aqui elencar algumas medidas, são muitas, mas vou tentar dar um panorama. Olha, a reativação do Fundo Amazônia já é dada como certa. Os países financiadores, Alemanha e Noruega, logo depois, na semana seguinte à eleição do Lula, já anunciaram que vão retomar esses investimentos. O governo quer o Fundo Amazônia com mais força, com mais dinheiro. O Reino Unido se manifestou interesse para entrar, né, na lista de doadores do Fundo Amazônia. Então pode ser que esse fundo ganhe mais força, né, ganhe mais recursos e vai ser preciso também, e isso já foi anunciado, uma reconstituição da governança desse fundo, porque o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, ele revogou os conselhos que administravam o dinheiro desses fundos, conselhos amplos, com participação da população, da sociedade civil, e agora será preciso, então, refazer esses conselhos para poder, colocar em ordem novamente os trâmites para que esse dinheiro seja liberado e chegue até a ponta, chegue até o pessoal que está na floresta amazônica e nos outros biomas fazendo os projetos de preservação. E aí foram colocadas outras medidas aqui também. A demarcação imediata de 13 terras indígenas, né, o GT de povos originários da transição já anunciou quais terras indígenas vão ser demarcadas, né? Terras indígenas que estão com o processo administrativo ali já no jeito, né? Pronto para colocar em prática essa demarcação. Lembrando que o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena, como era a promessa de campanha dele. Criação de uma Guarda Ambiental Nacional, né? A reconstituição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, né, que sofreu um corte brutal. O IBAMA está sem dinheiro para pagar a conta de luz e água. O ICMBio está com um apagão informacional, o sistema está fora do ar, né, e todos os trâmites são informatizados, então há uma paralisação parcial também do ICMBio. Então vai ser preciso colocar mais dinheiro nesses órgãos. Pacto da Soja Sustentável no Cerrado, que é uma das grandes frentes de desmatamento no Brasil, né? Então, fazer um pacto ali com os produtores de soja para que implementem medidas, né, que façam com que esse cultivo seja menos danoso ao meio ambiente. O reflorestamento, a Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, integrante da transição, diz que há um potencial de gerar 260 mil empregos com projetos de reflorestamento. Isso é muito bom, porque retira as pessoas do crime ambiental. Muita gente não tem uma índole criminosa de destruir a floresta, está nesse negócio para ganhar dinheiro, para sustentar a família, e é fundamental também oferecer uma oportunidade de renda para essas famílias, né? Para retirá-las da órbita dos criminosos ambientais, que são grandes capitalistas, grandes empresários, que saqueiam os recursos naturais.
da floresta. A reativação do PPCDAM, que é o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Esse é o plano responsável pela redução de 70% do desmatamento no governo Lula. O Bolsonaro engavetou esse plano e agora o governo pretende colocá-lo em prática. E também houve falas, né, no sentido de implementar uma novidade no Brasil, né, que nunca foi feita na história do Brasil, que é o embargo remoto. Hoje, para embargar uma terra com desmatamento ilegal, o fiscal tem que ir até lá, tem que constatar o desmatamento e tem que entregar uma autuação para o proprietário da terra. O Aloysio Mercadante disse que não, que com a tecnologia disponível hoje, o satélite detecta o desmatamento ilegal, faz o cruzamento de dados com o banco de dados ali, estadual, que emitiu ou não a autorização do desmatamento. No Brasil, 90% do desmatamento é ilegal, ou seja, o desmatamento legal é a exceção. Então, o satélite detectou o desmatamento, o governo eletronicamente embarga essa terra, manda uma notificação para o proprietário, uma economia de recursos e uma maneira mais célere de fazer esse embargo da terra, né? E aí, com o embargo, o proprietário não consegue obter crédito para financiar as suas atividades. Mas, igual Cosmo e Ana, não vai ser só maravilha, não, viu? Tem muita gente que está esperando aí que o governo Lula resolva do dia para a noite o problema do crime ambiental e do desmatamento. Mas não vai ser assim. A gente tem que ter paciência. É verdade. Eu vou citar aqui algumas dificuldades, né, que o governo vai enfrentar. Olha só, esse agronegócio bolsonarista que financia manifestações golpistas no Brasil, vai fazer uma oposição a todas essas medidas de controle e mitigação do desmatamento. Isso aí a gente pode esperar. O próprio Newton Tato, que faz parte aí, fez parte da coordenação da campanha do Lula na área ambiental, falou isso para mim, né? Que esse setor vai oferecer alguma resistência. Existe também a questão econômica, né? A crise, a falta de dinheiro, a alta dos alimentos, dos combustíveis, empobrece a população da Amazônia, principalmente no interior, e essa população acaba sendo empurrada para atividades criminosas que degradam a floresta. Então é preciso aproveitando, Murilo, aproveitando, vamos comentar então nesse bojo que você está falando das dificuldades, a questão da milícia lá em Rondônia, essa matéria que você fez sobre as milícias de Rondônia que foram desarticuladas, tem tudo a ver com esse contexto que você está colocando das dificuldades, né? Vamos falar um pouco dessa desarticulação de uma milícia bastante grande e potente ali no estado de Rondônia. Queria que você então pudesse, dentro disso que você já está colocando, falar de como foi fazer essa matéria e falar sobre o que ela traz. Ana, tem tudo a ver, né, com esse assunto. Rondônia é um retrato de como o bolsonarismo, o agrobolsonarismo miliciano, né, tem efeitos nefastos no campo do Brasil, e em Rondônia é um foco disso, é um foco desse problema, e eu vou explicar por quê. Quando houve o golpe contra a presidente Dilma, o Michel Temer, uma das primeiras medidas foi a sanção, por parte do Michel Temer, de uma lei que anistiava grileiros de terras em regiões, no campo do Brasil, né? Então, esses grileiros estavam em terras públicas da União, e aí o governo dá a propriedade dessas terras para esses grandes proprietários sem fazer a reforma agrária. Isso aí intensificou um conflito no campo que já vem desde a época da ditadura em Rondônia. Hoje, em Rondônia, são 16 mil famílias de trabalhadores sem terra, organizados em luta pela reforma agrária, mas a Polícia Federal, nas últimas semanas, descobriu, né, uma grande milícia, desarticulou uma grande milícia rural que tinha um orçamento de 450 milhões de reais, pelo que foi identificado na movimentação financeira dessa milícia. Milícia essa que respondia a um grande latifundiário de Rondônia, o maior grileiro da história de Rondônia, conforme apontam os movimentos populares e sociais que atuam lá. E esse grileiro é o Antônio Martins, que é conhecido como Galo Velho,
Essa milícia vem provocando muitas mortes. No ano passado, Rondônia liderou o ranking estadual de mortes no campo, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, com 11 mortes. Boa parte dessas mortes atribuída pelos movimentos sociais a essa milícia do Galo Velho, né? Então, esse é um problema muito grave, porque essas milícias, esse governo paralelo que existe nos rincões do Brasil, foi fortalecido pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi em Rondônia 3 meses antes de ocorrer um massacre que resultou na morte de 3 camponeses. Bolsonaro esteve em Rondônia, fez um discurso contra o Sem Terra, chamou o Sem Terra de terroristas e disse que ia mandar a Força Nacional para desarticular as ocupações de famílias sem terra que lutam pela reforma agrária em Rondônia. Resultado, 3 meses depois, uma operação que, segundo os movimentos populares, contou com milícias rurais do Galo Velho e a própria Força Nacional, com helicópteros da Força Nacional, resultou na morte de 3 camponeses. Então, essa violência no campo, essas milícias, não é a única do Brasil, infelizmente, que atuam no campo brasileiro, que atuam na Amazônia, vão constituir um problema para um governo que quer zerar o desmatamento no Brasil até 2030. Murilo, para a gente finalizar, lembrando aqui aos nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Murilo Pajola está lá em Lábrea, cidade do Amazonas, trazendo aí em detalhes, lida com isso diariamente, faz matérias para o Brasil de Fato e que também vinculado aqui na TVT sobre a questão ambiental, cobriu a questão do Dom e da morte do Dom Phillips, também do ambientalista brasileiro lá no Vale do Javari. Eu queria que você agora falasse para os nossos telespectadores, Murilo, essa questão do apagão de dados orçamentários no que diz respeito do governo Bolsonaro, que se acaba agora em 31 de dezembro, dos órgãos ambientais, porque também os órgãos ambientais foram muito afetados na gestão Bolsonaro durante esses 4 anos, né? Durante esses 4 anos, o Ministério do Meio Ambiente recebeu o menor orçamento da sua história, né, proporcionalmente. Houve a maior queda da história, na verdade, no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Esses desmontes já vinham sendo denunciados pelas associações de servidores, pelos ambientalistas, e na prática o resultado foi aumento recorde também no desmatamento em todos os biomas e principalmente na Amazônia. Agora, o Bolsonaro, ele dá a cartada final, né? Faltam 30 dias para ele sair do governo. Ele promoveu um corte de 90 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, na linha desses cortes aí que o governo vem anunciando em vários setores, nos setores da educação e outros. E aí, com esse corte, Cosme, a situação ficou pior do que nunca. O IBAMA está sem dinheiro, pode ficar sem dinheiro em breve, para pagar a conta de água e luz. Você imagina para financiar uma operação contra o desmatamento ilegal ou contra o garimpo ilegal, que são operações caras. Então, já a expectativa é que não vai ser possível fazer essas operações no final do ano. Vamos ver se esse orçamento vai ser recomposto. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que cuida de mais de 300 unidades de conservação no Brasil, está sem sistema. O sistema está fora do ar. Na administração pública federal, tudo é feito através do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Esse sistema, todos os processos, por exemplo, tem uma denúncia de desmatamento ilegal, todas as informações entram lá no sistema e o servidor vai atualizando aquele processo e acompanhando. Os servidores do ICMBio estão sem o sistema. Todos os dados que são informatizados estão inacessíveis. Isso prejudica a transição de governo, porque a transição precisa dessas informações, tá? Para poder elaborar a reconstrução da política ambiental para o ano que vem. E uma outra dificuldade que eu gostaria de elencar para finalizar aqui é o seguinte: saiu os dados oficiais do PRODES de desmatamento no último ano do governo Bolsonaro. Esses dados, eles vão de julho a julho, não é um acumulado anual. O que significa que toda a devastação que está sendo conduzida agora, a partir de agosto, neste ano, vai entrar na conta do desmatamento do governo Lula, do ano que vem, né? Então, a gente já está vendo que
há recordes de desmatamento, principalmente nas áreas mais bolsonaristas da Amazônia, depois da eleição do Lula. Então se criou um clima de vale tudo, né, no apagar das luzes. O saldão aí da floresta, ele está ocorrendo a olhos vistos. Essa conta do desmatamento, que aumentou até 1.200% em algumas regiões da Amazônia depois da eleição do Lula, vai entrar na conta do novo governo, e aí isso aí aumenta o desafio, né, coloca mais esforços para o governo fazer para poder reduzir o desmatamento. Essas medidas que o governo anunciou foram bem recebidas pelos ambientalistas, pelas organizações dos ribeirinhos, dos indígenas, e a gente vai precisar, então, desfazer alguns nós que já são históricos do Brasil, que o governo Bolsonaro piorou na área ambiental e que agora o governo Lula conta com a ajuda de ambientalistas e ativistas ambientais aí de todo o país para poder reconstruir a política ambiental brasileira. Pois é, eles continuam passando a boiada até o último dia desse governo, né? Falamos com o Murilo Pajola, jornalista do Brasil de Fato, que fala conosco direto de Labras, lá no Amazonas. Murilo, mais uma vez um prazer falar contigo. Obrigada também por todo esse panorama que você nos trouxe do governo de transição. Eu que agradeço, contem comigo, estou à disposição por aqui. Um abraço para vocês. Abraço, Murilo, até a próxima.